Carta aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo é o 16. Diz assim a palavra do Senhor: E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Vamos repetir? E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Glória a Deus. Está entre nós a palavra de Deus mais uma noite. E eu tenho certeza que, como a Bíblia, a palavra de Deus nos exorta, que ela vem para nós e nunca volta vazia. Ela tem o seu fiel cumprimento. E esta noite nós vamos falar sobre isso. O Espírito Santo de Deus vai falar com a igreja. E o tema desta mensagem, o esboço dela, é uma palavra temática e fala sobre Esaú, que desprezou e vendeu sua primogenitura. Irmãos, na introdução desta mensagem, quero falar com os irmãos desta oportunidade. Você já parou para pensar em momentos decisivos da sua vida? Quantos de nós entramos em momentos de decisões sobre a nossa vida e que nós fizemos no passado coisas que hoje você não tomaria essa decisão? Eu quero repetir uma outra pergunta aqui com o mesmo tema, a mesma base da pergunta. Você que está me assistindo, começando de mim também, quantas decisões você tomou no passado, ou até mesmo antes de começar o culto, que te trouxeram prejuízos gigantescos, e você não se orgulha mais dessa decisão, e que hoje você não repetiria a mesma decisão? Você não tomaria a mesma decisão? Quantos que hoje estão amargando por aí momentos na sua vida em que hoje você não tomaria mais a mesma decisão? Tem gente que hoje, dentro dos presídios, se arrependeria de algumas decisões. Tem gente que hoje, em cima de uma cama, não tomaria algumas decisões. Tem pessoas que hoje perderam as vistas por causa de uma decisão e hoje, arrependido, não tomariam a mesma decisão. Infelizmente, se nós formos ao cemitério, tem muitos que estão lá, sepultados em jazigos, que se porventura tivesse mais uma chance de voltar à vida, não tomariam decisões, porque a morte foi o salário da sua decisão. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Olha que pensamento glorioso esta noite. Que mensagem poderosa o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. Sabe o que significa isso? A graça de Deus esta noite está nos alertando sobre nossas decisões. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero começar a mensagem pelo Espírito Santo de Deus, já com uma abordagem para a sua vida, que veio aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, e parou para ouvir a palavra, gostou do culto e ficou aqui para ver o que Deus tem a nós. Eu quero dizer a você que todos nós sairemos daqui alertados de uma decisão, de nossas decisões. Talvez sua mala está pronta, sua decisão de virar as costas, talvez tua carta de pedido de demissão, talvez você rasgando algum documento e dizendo estou desistindo, talvez uma palavra que você ia agir ainda hoje. O Senhor está nos alertando de nossas decisões. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isto é maravilhoso. Bendito seja Deus, irmãos, e isto é algo sobrenatural sobre a nossa vida, é bênção de Deus para nós. Bem, aqueles momentos, irmãos, que nós precisamos escolher entre algo passageiro ou algo eterno. O texto de Gênesis 25, a partir do versículo 32, 34, se eu não me engano, fala justamente sobre isso.
conta a história de um homem ou de um rapaz por nome de Esaú. E ele, um homem que tomou uma decisão, queridos, impensada, e desprezou algo extremamente valioso para a sua vida, sua primogenitura. Bem, em outras palavras, ele trocou as bênçãos de Deus, a bênção espiritual e eterna, por algo material e momentâneo, e um prato de lentilha. Um prato de lentilha. Ele chegou com fome na sua casa. Apesar de, quando nasce, Jacó segurou os pés dele. E ele queria de todo jeito sair à frente do irmão Esaú. E mesmo assim, ele nasce primeiro. E Esaú, irmãos, era caçador. Ele vai para o pai desesperado, ou melhor dizendo, ele estava ali, o pai estava nos seus últimos dias de vida. E normalmente, naquela época antiga, nômade, o pai, ele abençoava o filho antes de morrer. E está os últimos dias de vida do pai. E o pai, irmãos, Esaú saiu para uma caça. E então, quando ele retorna para casa com muita fome, o seu irmão, irmãos, tramou algo e deu a ele um prato de lentilha, trocando, irmãos, negociando a primogenitura. E ele, com fome, nós sabemos que ele trocou e aceitou trocar a toda a bênção espiritual de Deus, a do Pai também, claro, por um prato de comida. No livro de Hebreus, que nós lemos agora 12, 16, o apóstolo Paulo, assim eu quero crer que seja, ele faz referência à história de Esaú com um exemplo de alguém que foi profano e fornicador. Mas o que significa na prática? Será que essa história tem algo para nos ensinar no dia de hoje? Hoje nós vamos conversar sobre as escolhas que fazemos, sobre algumas decisões que nós tomamos e que pode impactar não só nossa caminhada com Deus, mas também o nosso legado. Fica marcas na nossa vida. Tem coisas que nós fazemos e tomamos decisões precipitadamente, que os nossos filhos sofrem, que a igreja sofre. Tem muita gente que se espelha no nosso testemunho e não pode, porque nós erramos. Não é um testemunho meu que tem que falar sobre a minha vida, mas é o testemunho de Cristo em nós, que diz quem somos. Nós precisamos viver a vida do Filho em nós e não a nossa. Porque se espelharmos em nós, assim como Esaú, nós caímos, pecamos, tropeçamos, profanamos o altar do Senhor, que é o nosso coração, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se você se espelhar em minha vida, você vai errar. Mas se você se espelhar na vida do Filho, Cristo da glória em mim, você vai ir a um lugar desejado do Senhor, quer que Ele receber nós em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo que tem de bom em mim é Cristo, e o de ruim, esse sou eu mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, ele é um espelho, um exemplo, um personagem bíblico. Não foi apenas um personagem bíblico, mas um espelho para todos nós. Muito de nós, quando colocamos coisas temporais acima do plano eterno de Deus. Eu não sei o que você tem vivido ou o que você tem passado, qual é a sua dor. Eu não tenho ideia do que você está passando, os momentos mais difíceis da sua vida, talvez seria o dia de hoje que você viveu, talvez seria a noite passada, talvez seja os últimos anos da tua vida. Você só tem vivido entre dificuldades, mas uma coisa eu tenho certeza, se você ainda continua aqui ouvindo esta ministração, este sermão poderoso da palavra de Deus, tenha certeza que nem a vida, nem a tempestade, a morte, a espada, a fome e a guerra, a dificuldade, o desespero, o desemprego, a angústia, a tribulação, teu sofrimento, nada disso te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome daquele que veio, louvado seja o nome do eterno Deus, glória ao nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Nada está acima do plano perfeito do Senhor, nada está acima do plano eterno que é a nossa salvação. Bem, primeiro, o que é primogenitura? Irmãos, a primogenitura
não era apenas um título ou um pedaço de papel, um reconhecimento humano. Não. Naquela época, ser o primogênito significava herdar, irmãos, uma responsabilidade enorme, dar continuidade aos planos da família com bens materiais, e também era uma herança espiritual que incluía a aliança de Deus com Abraão. Deus tinha feito aliança com Abraão, que todos os seus herdeiros, todos que viessem da linhagem dele, seriam abençoados. E Deus daria ao povo de Deus, como aliança a Abraão, prosperidade, abençoaria eles, e toda a sua descendência seria abençoada. Deus prometeu que daria uma terra a Abraão, aos seus descendentes, que manaria leite e mel, ou seja, aliança de Deus com Abraão, Isaque e seus descendentes. E a promessa é de uma terra abençoada, o privilégio de ser um ancestral de uma nação escolhida de Deus, e também o fato de que através desta linhagem veria Messias, Jesus de Nazaré. Olha a responsabilidade que estava sobre Esaú. Olha a responsabilidade. E quando Esaú aceitou o prato de lentilha, em outras palavras, estava dizendo: eu não quero isso. Eu prefiro encher o meu estômago. Eu prefiro matar a minha fome. Deixa isso para lá. Isso aí para mim é pouco demais. Eu não me interesso por isso. Esaú era um homem, a Bíblia mostra que nesse plano, Esaú, tudo que ele fez, mostrou que ele era um homem prático, físico, e alguém que vivia no aqui e agora. E isso diz tudo sobre nós. Falei esses dias para os irmãos que aqui estão, que o povo que estava no deserto pecou justamente por causa disso. Deus estava abençoando eles poderosamente. Deus estava com ele, não faltou comida, não faltou água, não faltou roupa, não faltou calçado. Deus aqueceu eles com uma coluna de fogo à noite, e também o fogo alumiava, acendia, mostrava, acendia a eles o caminho que eles deveriam andar. Durante o dia, a Bíblia diz que tinha uma nuvem que acompanhava e seguia eles, para que o sol escaldante do deserto não os queimasse. Mas eles queriam ser práticos. O homem, eu e você, somos assim. E a praticidade nos faz sermos egoístas. A praticidade nos faz sermos homens. Quando eu digo homens e mulheres também, a Deus é a mesma coisa. Nós queremos no imediatismo, aqui e agora. O homem prático, a praticidade em nós, faz nós andarmos em desespero, ansiosos, apressados demais. E esta pressa em nós, o aqui e agora, faz o homem fazer e praticar um pecado diante de Deus que não percebemos, por às vezes ele não ser tão visto como um pecado agressivo diante do Senhor, escandaloso. Não é de cunho sexual, que é o pecado da ingratidão. O povo no deserto, querida e amada igreja de Cristo, não conseguiu agradecer a Deus por tudo que Deus estava fazendo a ele. Moisés 40 dias no monte, e o dedo de Deus escrevia sobre tábua os 10 mandamentos. O povo desesperado, ingrato, fizeram a eles um bezerro de ouro e passaram a adorar. A ingratidão fez isso. O imediatismo, a impaciência gerou isso no coração do povo de Deus. E Esaú não foi diferente. Ele abandonou as coisas do Senhor, a promessa de Deus que fizera aos seus pais, os seus ancestrais, por um prato de comida, o aqui e agora. Quantas pessoas estão perdidas do mesmo pecado, não tem paciência para esperar o Senhor, não tem paciência para Deus trabalhar sobre sua vida. Irmãos, a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse é o evangelho que nos anuncia Deus, que fala o que quer de nós. Quantos de nós, eu também sou assim, queremos para agora, o ontem não me interessa, o amanhã também não me quer, mas eu quero aqui e agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos de nós estamos vivendo desta maneira? Talvez você está esperando o seu filho ser curado de algum problema que ele está passando, talvez de um vício, talvez a sua casa, você está arrastando anos e anos uma promessa do Senhor sobre a tua vida, mas entenda uma coisa, Deus está passando contigo, não há o que temer, não há necessidade de voltar atrás.
como Deus está nos ensinando esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se tem prova, também tem as mãos de Deus trabalhando sobre tua vida. Se há tempestade, também tem a mão de Deus nos ensinando a cada dia mais e mais. Se há levante, também tem a graça de Deus sobejando no nosso coração. Se tem luta, também tem a presença do Senhor sobre a nossa vida. Também tem a graça, e esta noite o Senhor está nos alertando. Tem graça de Deus caindo sobre tua vida. Talvez você não perceba, mas é justamente na dificuldade que Deus está nos ensinando. Tome posse da vitória em nome de Jesus. Saiba que mesmo debaixo de luta e de guerra, Deus está nos recebendo em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. O Esaú, talvez, para encurtar o caminho, não queria saber da primogenitura, porque a fome era grande. Quantos de nós fazemos assim, irmãos? Nós recusamos os ensinos do Senhor. Nós não queremos passar por provações. Nós não queremos passar por dificuldade, porque a nossa carne, ela não busca pela presença de Deus. O nosso coração não busca pela palavra de Deus. Fique tranquilo, jamais eu e você vamos até o Senhor, se não for através da sua graça. Esta noite o Senhor está vindo ao nosso encontro. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele está aqui te chamando ao arrependimento. Devolva a sua vida, porque não é nossa, é de Deus. Coloque no altar do Senhor esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem promessas sobre a tua vida. Deus tem promessas sobre a tua casa. E não precisa eu ficar aqui te prometendo algo. Todos nós sabemos que quando Deus manifesta em nós, seja luta ou seja vitória, o nome dele é exaltado sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Ele, quando chegou cansado e faminto do campo, ele viu aquelas lentilhas e então pensou: se eu não comer agora, eu vou morrer. E ele não estava pensando no futuro. Ele não enxergou o valor da primogenitura. Para ele, aquilo era algo tão distante, tão abstrato, sem sentido. Estou com fome, o amanhã está tudo certo, deixa para lá. Eu vou viver o hoje e agora. Talvez o seu coração está cheio de dor. Talvez a fome, na linguagem de Esaú, a você, está cheio de ressentimento o seu coração, cheio de mágoa. Não é hora de resolver as suas questões assim. Tem um ditado aí fora que fala que mente vazia é oficina do diabo. Cheia também é. Coração cheio de dor, de ressentimento, de raiva, de ódio, de amargura, também é oficina de Satanás. O Senhor nos ensina pelo próprio Cristo da glória, Jesus de Nazaré, que nós temos que ser pobres de espírito. Ser rico de espírito é estar cheio de nós mesmos, espírito nosso, carnal, cheio de coração ressentido. Talvez se você hoje tomar partido de desentendimento, a partir do desentendimento que você teve com o esposo, você vai se arrepender amanhã, irmã. Se você tomar partido, irmão, com o seu coração desentendido com a tua esposa, você poderá amanhã arrepender-se. Não é momento de você tomar decisões. Não aceita o prato do diabo sobre a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se tem cabeça cheia, se tem um coração cheio de mágoa, de ressentimento, até de ódio, talvez o seu coração está ressentido. A Bíblia diz pela própria fala de Jesus: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tem como falar, irmãos, de mudança de vida se não pregar Jesus Cristo. Pegue o seu fardo agora que está pesado e coloque aos pés de Jesus. Só Ele pode te valer, só Ele pode te ajudar, só Ele pode te influenciar a paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez as
sua dor fez com que o teu pensamento e o teu coração pensasse assim: minha esposa não me ama mais, ela está fazendo isso para me virar as costas para a minha vida, para a minha família, para a minha lar, para a minha casa, para o meu lar. Talvez você está aqui, mãe, esposa, pensando exatamente sobre isso, e o diabo fazendo festa no teu arraial. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tua casa é uma contenda, tua família não se entende, teus filhos não se entendem mais, mas em nome de Jesus, agora, irmãos, é muito raro fazer isso. A minha oração é para que em nome de Jesus você receba paz agora na tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. A partir da palavra que não é minha, mas bíblica, que você possa não agir como Esaú, vender a sua primogenitura que Cristo nos deu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. O que mais nós vemos por aí é isso. Irmãos, pessoas cristãs, que nós deveríamos, eu e você, ser exemplo para o mundo. Nós fazemos ao contrário. Qualquer coisinha nós abandonamos tudo. Qualquer coisinha, não vou mais ser crente. Irmãos, eu sempre anuncio aqui, sempre falo nos sermões que Deus, pelo Espírito Santo, me dá, alertando a igreja. Atrás destas pessoas que aqui talvez já neste horário passou milhares de pessoas, centenas delas, e atrás desta igreja presente existe uma outra, que está longe, que por causa de qualquer coisa tão pequena, viraram as costas para o Senhor. Não, o Senhor chamou a ele um povo zeloso, especial, praticando boas obras, que não dá ouvidos para o diabo, não come o prato de lentilha. A primogenitura quem Deus nos deu foi Cristo Jesus. Somos co-herdeiros em Cristo Jesus, e esta herança está preparada a mim desde a fundação dos séculos do século. Presente de Deus para nós, a maior bênção, o melhor de Deus é Cristo Jesus, a mim e a você. Não, irmã, não, meu irmão, se você está pensando em viver solutamente, abandonar tudo solitariamente, o Senhor está dizendo não. Abra o teu coração aonde você estiver, e a minha oração é para que você sinta a presença de Deus aonde você estiver agora. Deus não é um Deus que vira as costas para nós, mas Ele olha com um olhar de misericórdia, vendo o teu filho caído, vendo a tua filha caída, sem força. Isaías vai dizer assim, que Ele dá força ao cansado e vigor a quem não tem nenhum vigor. Bendito seja o nome do Senhor eterno, bendito seja Deus. Eu não sei como você está vivendo, talvez carregando uma bagagem difícil demais de suportar, mas tenha certeza de uma coisa: a Bíblia nos exorta que o cristão vive de valor em valor, rumando a Sião celestial. Não interessa o teu problema, o que temos é a presença de Deus manifesta no nosso coração, e esta noite o Senhor quer curar o nosso sentimento, o Senhor está abrindo os nossos olhos. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Irmãos, pregar o evangelho é isso, alertar. Viver de promessas, elas são passageiras, de engano, de mentira, de trapaça, não transforma vidas. Eu falo com mais de 500 mil de pessoas todos os meses, e a cada dia eu vejo, irmãos, como é gostoso olhar e as pessoas dizer: eu tenho aprendido, minha vida está mudando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Permanecer na presença de Deus com verdade, louvado seja Deus. Oh, irmão, se eu pudesse contar aqui o que Deus já fez em minha vida, da onde Ele me arrancou, louvado seja o nome santo do Senhor. A partir de alguém que me disse: André, senta aí, eu vou falar para você quem é Cristo, você não o conhece. Esta noite o Senhor está se revelando a nós mais uma vez. Esta noite o Senhor está nos chamando de filhos, de filhas, co-herdeiros. Não venda a sua primogenitura por nada. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos, louvado seja Deus. Aqui, irmãos, nesta lição nós vemos que Esaú fez escolha baseada no seu imediatismo. As suas escolhas foi através das necessidades físicas e emocionais do momento, sem pensar no impacto que isso poderia acontecer no futuro tão próximo.
Ou seja, trocamos tempo com Deus, às vezes, por um momento a mais lá fora. Esses dias eu vou contar um caso rapidinho, de uma pessoa que precisava de tanto apoio espiritualmente, e eu me dediquei a cuidar dessa pessoa. Era uma pessoa que já estava tão longe do caminho do Senhor por causa de problemas financeiros. E eu comecei a discipulá-lo. A Bíblia, por Jesus, nos exorta: ide, fazei discípulos. Então, comecei a cuidar dele. E ele deu uma ajeitadinha na vida, parou para me ouvir. Em pouco tempo, queridos, com uma mudança que o Espírito Santo fez nele, ele começou a mudar a vida. As coisas começaram a funcionar de novo, até algumas coisas que ele tinha perdido foi reconquistada, e eu vi que ele estava até melhorzinho, além de financeiramente, mas dentro de casa. E todo lugar que, às vezes na igreja, ele estava sempre ali. Começou a frequentar os cultos, e eu fiquei feliz demais. Só que passou o tempo, eu vi que alguns costumes já estavam voltando antigo de novo. E o momento que já não via mais congregar de novo, já não estava mais preocupado com a salvação da alma, já não estava mais preocupado com uma verdadeira palavra de Deus, passava e chamava, tinha sempre uma desculpa, até que um certo momento eu percebi, a minha esposa me falou: olha, eu vi um comentário na rede social e parece que até o casamento terminou de novo. Aí eu falei para minha esposa: bem, minha parte eu fiz. Passou uns dias, eu fui ao supermercado. Quando eu cheguei lá, ele me viu, estava no corredor, ele mudou. Eu falei: não vou perder. Eu contei esses dias aqui, vou atrás. Vou, irmão, pensa num homem chato, sou eu. Fui atrás, falei: você vai virar as costas para mim? Vai nada. Eu não fiz nada para você, fui atrás. E não teve jeito, quando eu saí, ele deu de frente comigo, fugindo literalmente. Tudo bem? Falei: está fugindo de mim, né? Não, está fugindo de mim. Deixa eu dizer uma coisa, tudo que fiz para a glória de Deus. Lembre-se, você pode ir aonde você quiser, mas dos olhos de Deus não nos escondemos. E tudo que fiz, indo falar de Jesus por mão, é bíblico, porque o Senhor me ensina a ter compaixão, ter uma vida piedosa, viver para a glória de Deus. Você pode nunca mais me saudar ou cortar a volta de mim, mas Jesus ama a tua alma. Fique com esta mensagem no seu coração. Ele chorou ali, me pediu perdão e assumiu, irmão. De fato, irmão, sou muito fraco. Eu falei: também sou. Irmão, eu estou cheio de pecado. Também tenho, mas não tenho uma vida de pecados. Além de ser pecador, não tenho uma vida de pecados. Mas Deus ama a tua alma. Ele quer salvar você e tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Saudei. Passou-se alguns tempos. Novamente a minha esposa veio e falou: olha, fulano com fulana e com um filho, dá uma olhada nessa foto, em uma outra denominação, todo arrumadinho, todo ajeitadinho, a família inteira sentadinha com ele no mesmo banco. Falei: louvado seja Deus, plantei a semente, o Espírito de Deus deu crescimento, bendito seja o nome santo do Senhor. Então, voltando para o culto, para a palavra, eu tenho certeza que esta noite a palavra está alcançando alguém aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso a minha alma se regozija. Não viramos as costas para o Senhor. Por mais difícil que esteja a sua vida, lembre-se sempre, Ele está conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor, nos alertando que não seja o imediatismo a te tirar da presença do Senhor, nunca. Porque, irmãos, a igreja e o perigo de se tornar profana está escrito nestes versículos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavra profana não é quem vive necessariamente um pecado escandaloso, não. É que nós damos muita atenção para os pecados escandalosos, que são os pecados de cunho sexual, ou alguém que roubou a oferta da igreja, enfim, e desviou algum benefício que era para a igreja. Nós só pensamos nisso. Mas profanar, a palavra profanar é colocar o sagrado no secular no mesmo nível, ou seja, tudo que é santo e perfeito colocamos no mesmo nível daquilo que não é. Ou seja,
Tem coisas que nós fazemos e que aos nossos olhos e as pessoas não são escandalosas, e fazemos e praticamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje, muita igreja, todos nós, eu falo igreja como eu e você, que somos templos e morada do Espírito Santo de Deus, temos caído no mesmo erro. Em vez de focar no chamado central, de anunciar o Evangelho e agradar a Deus, apesar das nossas circunstâncias, nós focamos em coisas, em resolver os nossos problemas. Estamos preocupados em agradar o mundo, em ser iguais a eles. Estamos focados em ser exatamente igual ao mundo. Não! A palavra de Deus está nos ensinando a sermos luz do mundo e o sal desta terra. Quantos que aqui, talvez neste culto, estão preocupados em que viver, o que calçar, o que vestir, o que comer? Não, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, tenha certeza no teu coração, Ele é fiel para completar a boa obra que começou sobre tua vida. Esta noite o Senhor está dizendo pela tua palavra, que não importa da maneira que você veio, você só não pode sair do jeito que você veio. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele tem pressa em te socorrer, Ele tem pressa em estender as mãos a você, irmã que está aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. Mãe que está aqui, talvez você veio aqui esta noite para encerrar a palavra, carregando na tua bagagem uma dor de mãe. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nesta bagagem você tem colocado preocupações com teu filho, você tem colocado preocupações com teu casamento, você tem colocado preocupações com a tua finança. O Senhor está dizendo: vinde a mim, você que está cansada e oprimida, que eu vos aliviarei. Isso não está dizendo que agora o sumo pastor vai sair por aí resolvendo as tuas questões, não. Ele está dizendo, em outras palavras, que ele é suficiente para você. O sumo pastor é suficiente. Então diga agora, como você está ouvindo a palavra: tua graça me basta. Louvado seja o nome santo do Senhor. O descanso que você precisa tem nome, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aos irmãos pais que aqui estão, a você que me assiste como pai, dono da tua casa, provedor, talvez a tua preocupação esta noite na tua bagagem está a tua necessidade financeira, está o teu filho com problemas, envolvido com droga. Talvez você gerou e olha e fala: Senhor, eu gerei para a glória do nome do Senhor, e o meu coração está amargurado. Então olhe para agora a Deus poderoso e diz: Senhor, tua graça me basta. Ele sabe como cuidar de você, Ele tem cura para o teu coração, Ele tem cura para a tua alma. Em nome de Jesus, que a presença de Deus te tome aonde você estiver agora. A minha oração é para que a palavra de Deus encontre espaço nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só Ele pode te sustentar, só Ele pode te carregar. Talvez, oh aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, que maravilha, louvado seja Deus. Talvez você procurou em uma amizade ajuda e não encontrou. Talvez suas palavras não te sustentam mais. Talvez o teu joelho já não dobra mais porque não tem força. Talvez você tenha ouvido palavras e palavras ao longo da tua vida e hoje não mais esperança. O Senhor está aqui esta noite pela tua palavra dizendo que Ele é a nossa esperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você não precisa de um prato de lentilha, promessas humanas, passageiras e transitórias. Eu e você precisamos da verdadeira palavra de Deus. E a Bíblia nos informa por João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele voltou para a glória, mas disse: não deixarei sozinho, enviarei sobre vós o Espírito Santo Consolador, que além de vos guiará, consolará vocês. Eu não sei se você veio aqui porque não encontrou consolo. Quando eu digo veio aqui, está aqui para ouvir a palavra. Deus está consolando você, enxugando tua lágrima, confortando o teu coração. Ele é a palavra da esperança. Jesus é o Verbo. Sinta a presença de Deus aonde você estiver agora, em o nome de Jesus. Bendito seja Deus, irmãos. Estamos sendo alertados, estamos sendo avisados esta noite.
Jesus é a única esperança, aquele que está desesperançado. Jesus é a única esperança, aquela que não tem mais esperança. Olhar para a nossa casa, admitir a dificuldade, faz parte da nossa carne, dos nossos sentimentos, porque somos homens e mulheres limitados. Então olhe com os olhos do Senhor agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olhe com os olhos de Deus agora. Olhe com o olhar de Deus sobre a sua vida, dizendo: Senhor, pela vida ou pela morte continuarei servindo o Senhor. Tu és o meu Deus, o meu auxílio, o meu refúgio, a minha habitação. Eu confio no Senhor, tu és o meu escudo, a minha fortaleza, socorro presente nas angústias e na tribulação. Teu vizinho não pode te ajudar, teu marido não pode te ajudar, tua esposa não pode te ajudar. E agora, quem pode? Jesus de Nazaré, ele está aqui. Oh, glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, vamos voltar para nossa casa, aguardando esta palavra no coração, crendo: o Senhor está comigo, Ele é minha provisão, Ele está comigo. Andarei pelos séculos, toda a eternidade. Se permitir o Senhor viver aqui, Ele estará comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinha. Nós não estamos, irmãos. O Senhor está conosco. Comigo está Jesus, meu bom mestre, meu Salvador, o nosso Deus. Você não está sozinha. Quando amanhã você precisar ir ao médico, peça: Senhor, vá comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando alguém barulhento, brigão entrar na tua casa, convide o Senhor: Senhor, ajude-me a recebê-lo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na tua audiência, na semana que vem, Senhor, entra comigo, seja a minha voz, seja a minha fala, seja o meu entendimento. Irmão, glória ao nome santo do Senhor. O Senhor está aqui, eu posso sentir a tua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando você entrar na empresa amanhã, pensando: e agora, Senhor, entra comigo, esteja nas minhas mãos, Senhor, que o teu brilho esteja sobre a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você tiver que se dirigir a alguém, ao teu filho, teu marido, tua esposa, o vizinho, o patrão, no teu problema, Senhor, fale por mim, me dê sabedoria e entendimento. Não me permita vender a minha primogenitura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra. Nós sabemos que quando Jesus nos reconciliou com Deus, recebemos então o perdão. Primogênitos, Ele é o primogênito, Filho de Deus, e assim a vida dele está em nós. Ele doou a sua vida a nós, para que nós nos reconciliássemos com o Senhor. Logo, quando Deus olha para nós, vê a pessoa do Cristo, primogênito Filho, porque Ele não negociou. Mateus 4, passou por tentação, teve fome depois de 40 dias, não abriu mão da primogenitura. A própria palavra estava lá, o verbo, Filho de Deus, e ele morreu a nossa morte, dando a vida dele para nós. Em Cristo somos mais que vencedores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, irmãos, que maravilha! Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.